A sua desobediência é bem conhecida. Mentiram ao nosso Deus, fugiram do Senhor, maltrataram e exploraram e ainda se orgulharam disso. Foram injustos, fizeram planos para enganar os outros. Em nossos tribunais, o justo é condenado, por isso a justiça fugiu de nós. A verdade caiu morta em nossas ruas e a honestidade não tem lugar em nossas cidades. A verdade sumiu. Quem procura levar uma vida decente e honesta é perseguido e arrisca-se a ser saqueado. O Senhor viu todo esse mal e ficou indignado com a falta de justiça. O texto que eu li está na Bíblia, Isaías capítulo 59, versículos 13, 14 e 15. E eu gostaria de, aproveitando essa introdução, que a gente fica, puxa, mas parece que Isaías está vivendo nos nossos dias. Parece que nós estamos vendo isso nos jornais, na mídia. Nós estamos vendo ao nosso lado exatamente isso. Como é que pode? A verdade, meus amados, é que a história da humanidade é feita pela humanidade. Deus age intervindo na história da humanidade, mas Ele não determina as coisas que irão acontecer. Ele tem uma vontade perfeita, uma vontade declarada, revelada, que está na sua palavra, e Ele tem ensinado ao seu povo, mas Ele tem, na sua soberania, decidido deixar os homens escolherem o caminho pelo qual vão andar. Às vezes as pessoas fazem as suas escolhas e mal sabem que elas mesmas não estão escolhendo, porque a Bíblia diz que o homem, o ser humano, antes de ter um encontro com Deus, se encontra num estado de servidão, de escravidão. A Bíblia define o homem como escravo do pecado. Não é exatamente que o pecado determina tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele escolhe, mas todas as suas escolhas, as suas frases, as suas determinações pessoais estão, sem ele saber, fundamentadas em uma vida totalmente falta de Deus. E quando a gente se depara com um texto desses, a gente fica pensando e se perguntando: Senhor, aonde eu fico no meio disso tudo? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Como eu me livro disso? Como eu devo agir? Quem sou eu? Eu esperava que o Senhor fosse fazer isso, isso e aquilo. E eu lembro de uma frase que alguns servos do Senhor, uma ocasião, disseram assim: olha, nós esperávamos que fosse Ele quem viesse a redimir Israel, se referindo a Jesus, porque Ele tinha sido morto. E como diz aqui, Deus foi banido do meio do povo, não só da nossa cidade, não só do nosso estado, não só do nosso país, mas do mundo todo. Essa é a situação. A própria Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. Mas, para não correr o risco ou incorrer no erro de começar a parecer que estou politizando a mensagem, a minha pergunta é: quem somos nós no meio disso tudo? O cristão em meio à corrupção, à injustiça e à mentira. Quando o cristão conhece aquele que é a verdade e a palavra que é a verdade. A Bíblia intitula duas vertentes da verdade. Ela diz, Jesus se apresentando, que Jesus é a verdade. Ele é a verdade manifesta de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também, nas próprias palavras de Jesus, define a palavra de Deus como sendo a verdade, quando Jesus, na sua oração, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E há outro versículo bem conhecido, João capítulo 8, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, numa clara alusão não a uma verdade particularizada, escolhida por alguém, mas sim a palavra de Deus e ao próprio Deus da palavra. Você vai conhecer a verdade, e esta verdade vai libertar você
de uma vida sem propósito, de uma vida sem definições, de uma vida de quem só consegue enxergar a corrupção e ficar triste com isso, a mentira e achar que não tem jeito no meio disso tudo, a injustiça e achar que precisa sair matando todo mundo ao seu redor. Eu quero ler o texto todo, agora na versão que a gente usa mais, para que a gente comece a se situar no meio disso tudo. Mas vou começar no versículo 1 do capítulo 59, e não no que eu li, que diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, ou para não poder ouvir. Dentro desta introdução, desta afirmação, é que ele vai dizer, olha, os tribunais estão assim, a injustiça permeia na sociedade, manda, a mentira tirou o lugar da verdade, mas ele diz, a mão do Senhor continua estendida para salvar. Se você e eu fôssemos Deus, talvez a nossa mão não estivesse mais estendida. Nós olharemos para o lado e para o outro e diremos, quer saber uma coisa, Senhor, já está completa a lista, não tem mais ninguém que mereça ser incluído no teu livro. Mas a verdade é que Deus, no seu infinito amor, quando enviou o seu Filho, e neste texto ele vai depois se referir a ele como sendo a solução, a única solução, ele não pensou exclusivamente em só alguns, ele pensou na sua criação. Ele pensou na obra-prima da sua criação, o ser humano. E Deus, a Bíblia diz, deseja que todos sejam salvos. Todo o trabalho de Deus, toda a influência de Deus, todo o estímulo que Deus dá à sua própria igreja é no sentido de levar a salvação ao conhecimento de todos e, se possível, à aceitação de todos. A mão do Senhor não está encolhida. Ela continua podendo salvar. Os ouvidos do Senhor não estão surdos. Ele continua com seus ouvidos atentos. Ele continua ouvindo o clamor. Ele continua ouvindo as orações feitas em nome de Jesus e principalmente feitas segundo a sua vontade. Aliás, ele diz que alguém pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele concede. Oração continua sendo ouvida. Deus é quem ouve as nossas orações. E por fim, ele diz, ou eu inverti aqui, ele não está surdo para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías, que neste tempo vivenciava uma sociedade muito semelhante à dos nossos dias, porque é feita de ser humano, porque é feita de pessoas que insistem em rejeitar a ação de Deus nas suas vidas. Isaías diz, o que separa Deus da raça humana? Sabe aquela pergunta que alguns falam, mas se Deus existe, por que é que as coisas estão desse jeito? Isaías diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas eu acho lindo isso, porque ele continua sendo o nosso Deus. Mas há um fator de separação, um fator de rompimento, há um fator de quebra de contrato, há um fator aqui que faz com que tudo que Deus prometeu, tudo que Ele quer fazer, toda maneira como Ele quer agir para abençoar as pessoas, não chega até nós, porque há iniquidade no meio do povo. Ah, pastor, mas nós andamos assim, procuramos e devemos fazer isso. E devemos realmente andar no caminho do Senhor, mas, assim como Deus olha o seu povo como um só, Deus também olha as nações. Deus olha a terra, a sua criação como um todo. Tenho dito para os irmãos aqui que, na verdade, a gente tem que mudar o pensamento de achar que Deus só quer ver o seu nome exaltado no meio da sua igreja. Ele não criou apenas a igreja.
e a colocou no meio de um povo completamente desconhecido. Ele não criou primeiro um povo e colocou no meio de outros que o rejeitam. Na verdade, ele criou a raça humana. E do meio dessa raça humana ele está salvando, chamando pessoas e salvando. Mas, ainda que a vontade dele fosse que toda a sua criação exaltasse o seu nome, à medida que fosse cumprindo o seu propósito, exercendo os seus papéis adequadamente diante de Deus, diante da sociedade, diante da família, ainda assim, a iniquidade tem impedido Deus, não no sentido de que ele não pode, ele não vence, tem um inimigo maior, disse não, porque ele prometeu, ele disse, aonde houver a iniquidade, ela vai fazer separação. Eu quero um povo que me busque, eu quero um povo que aceite aquilo que eu digo que é a verdade, aquilo que eu digo que é justiça, que é justo, eu quero um povo que viva a minha justiça. E ele continua clamando por isso. As iniquidades fazem separação, e os pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Nós temos vivido dias em que um lado é chamado de genocida, e outro lado impede que algumas coisas sejam feitas, e nós vemos pessoas morrendo próximas de nós, as mãos estão cheias de sangue. Um em nome de uma coisa, outro em nome de outra, e usam palavreados, invenções, teses não comprovadas, para defenderem os seus próprios ideais. E as mãos estão cheias de sangue. Um diz, não, mas são as mãos do outro. E o outro diz, de jeito nenhum, são as mãos de vocês. Mas nós estamos no meio disso tudo. Quem somos nós no meio disso tudo? Há uma tendência perigosa de as pessoas migrarem para um lado, por se identificarem com uma filosofia, com uma maneira de se expressar, com algum valor que um lado está defendendo alguma coisa. Há um perigo grande de as pessoas começarem a defender esses ideais acima dos ideais verdadeiros da Bíblia. Acima de tudo, você e eu somos cidadãos dos céus. As regras dos céus continuam sendo cumpridas. Deus continua trabalhando no meio do seu povo, mas Ele permite que você e eu estejamos habitando, neste momento, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no país chamado Brasil. As mãos contaminadas de sangue, os dedos de iniquidade. Parece que a mão é aquele negócio, você colocou a mão, sujou, tá, você olha, está lá o sangue escorrendo e tal, mas o dedo parece que é aquela coisa que a pessoa manipulou, ela pensou bem, ela planejou, ela fez bom uso das pontas dos dedos, e aqui diz, eles estão cheios de iniquidade. As mãos, a habilidade das pessoas, as possibilidades que as pessoas têm, são voltadas para o mal, para a iniquidade. E nós ficamos espantados, como é que o mundo chegou nisso? Porque talvez estivéssemos acreditando naquela historinha para fazer boi dormir, de que o ser humano, o homem vai resolver isso, porque afinal, a evolução da raça humana, nós estamos nada. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, porque o nosso lugar não é este. E enquanto vemos as coisas se corrompendo ao nosso redor, a Bíblia apresenta um quadro para os últimos tempos que mais do que nunca é hora de nós atentarmos para voltarmos a nossa atenção para esta afirmação, de que no final, quem está se santificando vai se santificar ainda mais, mas que quem está se afundando na lama vai cada vez mais mostrar a porcaria em que está, me perdoem a expressão, se metendo, porque porco é que gosta de se afundar na lama. A língua profere maldade, e nós vamos ver no final quem somos nós no meio, porque o que é que Deus está colocando na nossa boca, nos nossos lábios. A língua profere, você tem que aprender a ler a Bíblia como um todo. Perceber sobre o que é que está falando o texto, o livro, a carta como um todo, pelo menos o capítulo, e aí entender as conclusões que Deus está fazendo a gente tirar.
Ele está querendo chegar lá no fim e diferenciar o seu povo. Mas ele diz, olha, o geral, a fotografia mostra que a língua das pessoas urde maldade, profere maldade. Com a língua as pessoas destroem, querem derrubar, querem enganar, querem tirar vantagem. Por isso Tiago diz, olha, a língua é um negocinho pequenininho. O homem que domina a sua língua, domina o corpo todo. Mas ai do meio em que essa língua começa a crescer, começa a falar o que não deve, atinge a todo mundo. Veneno incontido, ele diz que é. Na continuação, Isaías usa uma figura, dizendo assim, chocam ovos, mas ovos de áspide. Tecem teias, mas teias de aranha. A comparação aqui é ovos, pensando em alimento, pensando em algo bom, mas olha, quando vai ver, vai morrer pelo próprio conteúdo do que estava produzindo. Seus ovos são ovos de áspide, aquilo que dizem estar produzindo, aquilo que dizem que é para o bem, que é para trazer benefícios. Quando quebrarem a casca, vão descobrir que dentro há uma cobra que vai picar e vai matar. Diz aqui que as teias, estou pensando nos tecidos, nas roupas, naquilo que vai ser tecido para cobrir, para envolver, para enfeitar, para embelezar. Os tecidos são de teias de aranha. O que comer os ovos morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, mostrando o que eu estava falando aqui. O que eles estão tecendo não veste ninguém, não cobre ninguém. O discurso é, vamos cuidar, né? Entra governo, sai governo, discurso é sempre o mesmo. Mas o que eles estão tecendo não cobre nada. Não serve para cobrir. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Parece os dias de Isaías ou os nossos dias? Que violência sobre a humanidade. Que coisa. Mas sabe uma coisa, isso ainda é pouco. Com o quadro que a Bíblia aponta, que há de vir para o final dos tempos. Mas Deus, cada vez mais, como vai mostrar esse texto, vai fazer diferença entre os que não são povo dele, os que estão com as mãos cheias de sangue, de iniquidade, e aqueles que buscam, aqueles que têm nos lábios as palavras de iniquidade, de injustiça, de mentira, em relação àqueles que carregam a palavra da verdade. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, aonde vai passando, vai arrasando o espaço. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Bem o contrário daquilo que Jesus disse sobre quem anda no caminho dele, no caminho santo e que não erra. E é um caminho de paz e que vive debaixo da bênção do príncipe da paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Outro dia, conversando com pessoas, já algumas vezes, eu tenho dito, olha, você já notou que as leis não ajudam os cidadãos de bem? Como diz aí, aquele que procura andar certo, está correndo risco de ser assaltado. Parece que lei só é feita para ajudar quem quer tirar vantagem em algum momento da sua vida. Impressionante isso.
Você vê um grupo sendo defendido aqui, um bandido sendo liberto ali, não sei o que, um criminoso. Parece que lei só se cria para esse pessoal. E aí, quando você tem uma causa justa, você pensa, não, a justiça vai existir. E aí você descobre que você fala assim, mas o que adiantou? O que adiantou eu agir corretamente? De que adiantou eu ser correto, eu ser direito? E vem aquela tentação de começar a agir da mesma forma que aqueles que estão ao seu redor, reclamando, falando mentiras, se defendendo talvez com elas, usando recursos ilícitos, enfim, indo pelo lado da corrupção, da injustiça e da mentira. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz. E eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões, e aqui começa a mostrar uma grande diferença. Este é um texto de desabafo, mas é também um texto de confissão e de busca de arrependimento, pelo menos por parte de alguns, do que está falando pelo menos. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus e pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Rebeldia e falsidade. São os riscos que nós corremos quando vemos as coisas se deteriorando ao nosso redor. De querermos, todo mundo faz assim, queremos agir do mesmo jeito. Usar os mesmos recursos, os mesmos subterfúgios, mas Deus continua procurando o povo que é diferente e que quer fazer diferença. Veja só, aí vem o versículo que eu li. Pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, a verdade anda tropeçando pelas praças, a retidão não pôde entrar. Sim, a verdade sumiu, ou não pode entrar. A verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Deus não está cego para o que está acontecendo. Deus não deixou de ter o seu braço estendido, os seus ouvidos atentos, mas também Deus não deixou de olhar para o que acontece sobre a face da terra. Saiba, querido, que muito cedo nós vamos ver diferença e justiça feita. Talvez não seja aqui do jeito que alguns esperam, mas muito em breve nós veremos isso acontecer. Há um povo debaixo do trono, é a figura que Apocalipse usa, clamando e dizendo: Senhor, até quando? Até quando nós vamos ver essas coisas? Gente que já partiu e que aguarda a entrada definitiva no lugar que o Senhor foi preparar para nós. Dizendo: até quando? E talvez nós devêssemos também usar essa expressão: Senhor, até quando? Mas não até quando eu vou ter que sofrer, até quando, Senhor, até quando as pessoas vão continuar praticando a injustiça, para que o Senhor exerça a justiça. Deus tem o seu tempo, Deus sabe o que está acontecendo, Ele vê tudo isso, e Ele se revolta por não haver justiça, mas tudo no seu tempo Deus está fazendo. Versículo 16, ele viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. O maravilhou-se quer dizer, ele ficou impressionado, ficou perplexo, de que não houvesse ninguém entre as pessoas que ajudasse. Deixa eu fazer um parêntese aqui, o povo de Deus ajuda,
sejam merecedores ou não. Povo de Deus ajuda as pessoas, ajuda a sociedade. Ah, mas pastor, estão fazendo isso. Bom, desculpe, problema deles. Mas nós temos não um problema, uma questão séria com Deus. Porque fizemos uma entrega um dia e dissemos que da nossa parte da aliança, nós andaríamos no caminho dele, faríamos a vontade dele. Então ele diz aqui, olha, Deus olhou e viu que não havia ajudador, não havia salvador, não havia nem quem intercedesse. Será que as nossas orações estão acabando? Os pastores estão estarrecidos com a redução das pessoas que se reúnem para orar. Sabe o que a gente acha? A gente fala assim, Deus sabe. Verdade. Mas Ele sempre soube. E Ele sempre disse que o seu povo deveria orar. A gente diz assim, Deus sabe que eu preciso. Verdade. Mas Ele nos estimula a orar. Porque é na oração que nós mantemos essa comunhão com Deus. É na oração que nós descobrimos o propósito de Deus se realizando, nós aprendemos mais. Demonstramos a nossa fé no Senhor, exercitamos a nossa fé. Então ele diz, olha, não havia nenhum intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, querendo dizer, Deus mesmo buscou algo que era o que a humanidade precisava. Nesta época aqui, Jesus ainda era conteúdo de profecias, centenas de anos antes. E mesmo assim, a Bíblia diz, Deus buscou a salvação, a própria justiça de Deus foi o que o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, preste atenção, assim retribuirá. O salmista, uma ocasião, diz assim, não fique impaciente enquanto você vê o injusto progredir. Não te impacientes com isso. Não te irrites com isso. Confie em Deus, descanse em Deus, espera em Deus. Segundo as suas obras, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar dá-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor de Sião, Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido, aquele que veio, viveu, morreu no nosso lugar, mas sem pecado, e morreu por causa do pecado. Ressuscitou e subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, para buscar o seu povo. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Ele vem para os convertidos. Ele volta para o seu povo. Esta é a mensagem que ele nos dá de ânimo, de restauração. Por isso a pergunta, quem somos nós no meio disso tudo? Nós somos o povo da promessa. Diga para quem está ao seu lado, perto de você aí em casa, você é do povo da promessa. Você faz parte do povo para quem o Senhor vai voltar. Não é por causa de uma coisa sendo feita aqui ou acolá, mas é porque Ele prometeu, você faz parte do povo da promessa. Graças a Deus. E finalmente o versículo 21 diz assim, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito,
que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca. Eu não falei que estava falando lá no início de palavras, as palavras deles. Agora preste atenção. As minhas palavras, diz o Senhor, que eu pus na tua boca, não se apartarão dela, da tua boca, não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Uma palavrinha especial para você, mãe, que hoje celebra mais um dia de, talvez de sofrimento, de lutas, de alegrias, enfim, as palavras que o Senhor põe na tua boca. Ele diz que são estas palavras que ele vai reproduzir na boca dos filhos, vai ser ouvida. É isso que Deus está dizendo, eu vou trabalhar geração após geração, porque se o meu povo ouve as minhas palavras, cumpre as minhas palavras, ama a minha palavra, eu não vou deixar minha palavra se apartar da boca deles. Não vou permitir que essa palavra seja removida e substituída por palavras que denigrem, por palavras que abaixam, por palavras que destroem, por palavras que são mentira, por palavras que trazem sofrimento. O meu povo vai continuar com as minhas palavras na sua boca. Essa é a promessa de Deus para você, querido, no meio disso tudo. Não fique se diminuindo, dizendo, Deus prometeu, Ele vai me impedir de pegar esse negócio. Querido, isso é muito pouco. O que Deus prometeu é fazer uma diferença no meio desse povo, desse planeta. E o meu povo vai continuar com uma palavra de ânimo, com uma palavra de esperança, com uma palavra de quem sabe que Jesus vai voltar para buscá-lo. O meu povo vai ter a minha palavra na sua boca em todo o tempo. E eu espero que você possa dizer, foi assim, pastor, durante toda essa pandemia. E vai continuar sendo, porque este é o povo que o Senhor vem buscar. Graças a Deus. E eu pergunto para você, o que é que você mais gostaria de ver na sua vida? Não é exatamente esta palavra reproduzida na boca dos seus filhos? Você tem sonhos, você quer vê-lo bem sucedido, você quer ver ele bem empregado, você quer ver ele bem casado, você quer ver com filhos, uma família bonita, é claro, mas no fundo, o que você quer ver é lá no fim, ver essas palavras sendo proferidas pela boca dos seus filhos também, reproduzindo aquilo que Deus fez na sua vida. Verdade ou não é? Você não trocaria tudo por ver isso? Pois é o que Deus está dizendo, eu sei o que você quer ver, eu sei o que você precisa no meio disso tudo, eu estou cuidando, agora cuide você apenas de continuar com as minhas palavras na sua boca. Aleluia, graças a Deus. Dispõe-te, resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Glória a Deus, aleluia. Tantas passagens bíblicas sobre este assunto, tantas coisas dizendo sobre a volta de Jesus, sobre os dias que antecedem a vinda dele. Lá no Novo Testamento, ele fala, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando ele fala do fim dos tempos, ele fala da figura de Israel e coisa assim. Ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pergunto para você, aonde Isaías dizia que a palavra dele estaria? Na sua boca. Não canse de falar da palavra de Deus. Eu lembro de Josué, lá Josué 1:8, diz que assim, olha, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazeres segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O sucesso que Deus nos dá não se resume a sermos profissionais bem-sucedidos,
O sucesso que Deus nos dá é a sermos seres humanos, íntegros, inteiros, que têm uma palavra de esperança nos lábios, que sabem o que dizer no meio de qualquer situação, que têm resposta para as pessoas, porque Ele diz: as minhas palavras estarão na sua boca. Glória a Deus, graças a Deus. Lucas, falando das mesmas coisas, diz lá no seu capítulo 21, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Fala aqui de uma mutação cósmica, uma coisa assim tremenda que começará a ser vista. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mais do que nunca, é tempo de erguer a cabeça. Não ande cabisbaixo, não se sinta derrotado, diminuído. Deus continua com o braço estendido, Deus continua com os ouvidos atentos, Deus continua com seus olhos sobre o seu povo, mas a palavra acrescenta: procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos dele passeiam sobre toda a terra, ele vê tudo o que está acontecendo, mas ele procura aqueles cujo coração é totalmente dele. E o que ele faz nesse? Coloca na sua boca as suas palavras. Sabe o que é que muda a raça humana? Sabe o que é que muda esse mundo? Conhecereis a verdade vos libertará. O mundo precisa de libertação, o mundo precisa ser liberto. Não precisamos de grandes líderes, de grandes governantes, de gente que entra lá e haja com justiça. Por isso a gente deve orar, não importa o governo, não importa o regime, a Bíblia diz que tem que orar pelo governante, ponto final. Mas o que Deus diz: olha, no meio disso tudo, viva você num país capitalista ou num país comunista, num país de extrema direita ou num país de extrema esquerda, num país riquíssimo ou num país paupérrimo, viva você aonde for, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Palavra própria para o momento que você vive, para o meio do povo onde você vive, para o local onde você está, para a profissão que você tem, para a família que você tem, para esta época, para este mundo. Deus coloca a palavra dele na nossa boca. Glória a Deus. Agora, quem quiser que venha e ouça. Mas como ouvirão, diz a palavra, se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Você tem sido enviado, meu querido. Você tem sido chamado. O diabo tem tentado acusar, diminuir, acabrunhar. O diabo tem tentado manter o povo de Deus quieto. É hora de nós abrirmos a boca, porque boca que destila a palavra de Deus traz edificação, traz crescimento, traz modificação, traz transformação, leva a salvação para quem não a tem ainda. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. O tempo está passando, está chegando o tempo. E diz lá agora um outro texto, Tiago, o irmão de Jesus: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras chuvas e as últimas chuvas, a temporã e a serôdia. A chuva de preparo da terra, a chuva abundante. O lavrador espera. O lavrador sabe o que é necessário. Tiago faz uma comparação, diz: espere você também. Lance a semente. E dê tempo, falando as mesmas coisas, tendo a sua palavra de Deus a palavra de Deus na sua boca, e espere que a palavra vai germinar. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, em outras palavras, diz a mesma coisa: o seu coração precisa estar forte. A boca fala do quê?
do que o coração está cheio. Encha o seu coração da palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus nos seus lábios, na sua boca, e observe a transformação que Deus vai produzir na sua casa, na sua vida, começando, no seu grupo de maior contato no trabalho, entre os seus amigos, aonde você estiver. Se há algo que pode transformar, não é a excelência do seu trabalho, embora isso seja esperado e vai ajudar muito. Não é a sua inteligência, embora isso seja muito bom, principalmente quando é bem aplicado e não quando é usado para roubar, para matar e destruir. Aquilo que Deus tem dado de maior valor para você é a palavra dele, que transforma o ser humano. Amém, queridos? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Quis trazer esta palavra, porque lá dizia, olha, a verdade sumiu. Quem procura levar uma vida decente, honesta, é perseguido e arrisca-se a ser saqueado. O Senhor viu todo este mal e ficou indignado com a falta de justiça. Viu que não havia ninguém para ajudar o seu povo, ficou admirado de que ninguém se apresentasse para livrá-los do pecado. Por isso o seu braço, que não estava encolhido, trouxe salvação. A sua justiça o susteve. Deus, onde é que está a sua justiça? Sabe aonde? No braço estendido do Senhor. Ele continua fazendo justiça, dizendo, quem quiser, venha a mim e beba e mate a sua sede. Quem quiser, venha, ouça a minha palavra e seja transformado, seja liberto. Quem quiser, o braço do Senhor continua estendido para salvar. Que coisa maravilhosa. Você e eu estamos no centro da atenção de Deus. Por já termos aceito, simplesmente porque um dia, Senhor, eu quero fazer parte disso. Então vem, meu filho, vem e vamos andar junto. E temos descoberto coisas que o Senhor vai acrescentando, possibilidades que Ele coloca à nossa frente e que nós vamos aproveitando ou não. E descobrimos que quando aproveitamos com as palavras certas na boca, com o ideal certo em mente, com um coração forte, porque o Senhor está presente, nós avançamos e saímos sempre mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória não se define como acontecer as coisas que nós queremos que aconteça. A nossa vitória é verdadeira, é real, ela é contínua, ela é prática, porque a palavra do Senhor continua nos nossos lábios. O que você tem falado? Com o que tem gasto mais tempo? O que tem proferido? Quando as coisas se complicam, o que você fala? O que você diz? Quero convidá-lo a orar nesse momento. E falar com Deus e dizer, Senhor, eu quero ser um desses que Tu prometeste, que colocarias na minha boca, e que não permitirias que se apartasse da minha boca a Tua palavra. Porque é aí que eu vou ver, Senhor, a diferença que Tu fazes entre mim e os vizinhos, e os amigos, e os colegas, porque eu continuo afirmando a mesma vitória que eu afirmava quando os dias estavam diferentes, quando eu estava em outra idade, quando eu morava em outro lugar, quando eu estava em outra situação. Deus não tem mudança. Há um versículo, pastor Nerivelto, que fala várias vezes aqui, repete, né? Não há sequer sombra de variação no nosso Deus. Ele é imutável, a sombra dele não muda. Não há nada que defina o que ele reflete, o que ele projeta. A terra pode continuar com o seu movimento, as estrelas, os astros. Deus é quem determina aonde a sombra está. E quando se refere a Deus, nada faz sombra ou faz mudar a sombra dele. Glória a Deus. Fique de pé e vamos orar. Enquanto o Espírito de Deus vai lembrando você das palavras que, na maior parte do tempo, têm visitado a sua boca,
seja quando está junto de outras pessoas ou quando está só. Quando está lá, dentro do quarto, quando está na rua, quando dá certo, quando dá errado, que palavras têm vindo? E decida hoje, quais palavras você quer ter na sua boca. Deus tem um compromisso com você. Ele diz, a minha aliança, ele falou. Você lembra das palavras? A minha aliança é esta. Eu vou colocar uma palavra na boca deles, que nunca vai se apartar. E esta palavra é a minha palavra. Você quer isso? Amém? Pai querido, nós aqui queremos ter essa tua palavra sempre nos nossos lábios, na nossa boca. Queremos que seja exatamente essa a nossa experiência, a nossa realidade. Que nunca mais esta palavra se afaste da nossa boca. E Pai, a tua palavra acrescenta neste texto de Isaías que os nossos filhos e os nossos netos e por aí vai, Senhor, também reproduziriam essas palavras, Senhor. Nós temos ouvido repetidamente pessoas dizerem o que vai ser dos nossos netos. O que vai ser dessas crianças neste mundo em que nós estamos, Senhor, que possam ver em nós, que possam ver os filhos, os netos, que possam ver estas palavras que produzem, que edificam, que transformam, que fazem o homem se manter de cabeça erguida, e que eles possam repetir essas palavras, Senhor. Nós pedimos, clamamos isto por todos os que estamos aqui, pelos que estão conosco assistindo essa transmissão, que todos nós, Senhor, encontremos sempre a palavra certa, vinda da tua palavra nos nossos lábios, na nossa boca. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.